Boa tarde, meus queridos amigos do Facebook. Eu estou aqui mais uma vez e vou tentar aqui de forma natural, espontânea, transmitir uma mensagem para todos sobre a importância do entendimento da questão do ser e do ter, né? Eu quero começar essa rápida palavra com a seguinte pergunta ou as seguintes perguntas. Você conhece a si mesmo? Qual o conceito que você tem de si mesmo? Isso é uma pergunta existencial, difícil de se responder, não é verdade? Então, eu creio que uma das coisas mais desagradáveis e prejudiciais para um ser humano é o auto-engano quanto à autoconsciência ou a consciência que tem de si mesmo. Há um texto em Gálatas, no capítulo 6 e versículo 3, que diz o seguinte: porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. E outro texto muito interessante, no qual eu quero fazer a base aqui da minha conversa com vocês, está em Romanos capítulo 12, versículo 3, quando Paulo diz assim, presta bem atenção: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Olha que coisa interessante, presta bem atenção nessa primeira expressão aqui. Veja, em outras palavras, Paulo está dizendo o seguinte: que ninguém tenha de si mesmo um conceito além do que convém, ou seja, nem para mais e nem para menos. Quando eu penso de mim mesmo além do que convém para menos, olha o que acontece. Eu fico triste, deprimido, vendo-me como um ser invisível, desprezível, abjeto, insignificante, incapaz, enfim, um ninguém. Complexo de inferioridade. E se eu me vejo desta forma, eu vou também me afastar das pessoas, porque eu vou começar a pensar que as pessoas me veem exatamente como eu me vejo. Observe na Bíblia, por exemplo, em Números, no capítulo 13, versículo 33, um exemplo de um falso conceito de si mesmo para além do que convém para menos. Presta bem atenção, além do que convém para menos. O texto fala dos espias de Josué que foram para Canaã espiar a terra. É um contexto em que eles iriam se preparar para invadir a terra de Canaã. Olha só, os espias de Josué, 10 voltaram pessimistas, porque eles voltaram com um falso conceito de si mesmos para menos, complexo de inferioridade. Olha só o que eles disseram: e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Então, quando eu penso de mim mesmo de uma forma assim, com autocomiseração, com complexo de inferioridade, a tendência é eu pensar que todo mundo pensa assim de mim também, e eu começo a julgar as outras pessoas e até punir as outras pessoas, tratando mal, com hostilidade, sem me dar conta. E as pessoas falam: por que o Walter está agindo dessa forma? É porque eu me sinto inferior, e às vezes a inferioridade leva a gente a agredir o outro, ser hostil, né? Eu já experimentei isso de pessoa que vivia sendo hostil comigo. Eu disse: você tem algum complexo de inferioridade, algum problema pessoal, porque você vive me atacando, ou vive fazendo chacota, ou piadinhas, não é? Isso é um problema de complexo de inferioridade, né? É pensar de si mesmo para além do que convém para menos. Isso é uma coisa muito ruim. Mas veja, por outro lado, quando eu penso de mim mesmo além do que convém para mais, eu me torno o quê? Arrogante, egocêntrico, narcisista exacerbado, pretensioso, soberbo, presunçoso. Eu passo a me ver como se eu fosse melhor que as outras pessoas. E veja um exemplo bem assim radical mesmo de um falso conceito de si mesmo para além do que convém para mais. Está lá no livro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 2. O texto diz o seguinte: filho do homem, dize ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Deus, porque o teu coração se elevou e disseste: eu sou Deus, sobre a cadeira de Moisés, de Deus me assento no meio dos mares, e não passas de homem, e não és Deus, ainda que estimas o teu coração como se for o coração de Deus. Veja que ponto pode chegar no ser humano se ele pensar além de si mesmo, além daquilo que convém para mais. Fica desse jeito, uma bestalhada arrogante, achando que é mais do que o outro. Eu já experimentei coisas assim. Na história nós vemos isso. Na história das dinastias egípcias, por exemplo, o faraó era considerado um deus, venerado como Deus, adorado como Deus. No Império Persa aconteceu o mesmo. No Império Greco-Romano, os imperadores romanos, todos eram cultuados. Por isso que os cristãos eram obrigados a ter o libelo, aqueles que faziam acordo com o imperador, com a lei de Roma, tinha que receber um certificado de adorador
do imperador. Pelo menos ele tinha que se prostrar diante de 3 divindades dos deuses de Roma, uma vez por ano. Ele recebia o libelo, era o certificado, era um acordo que eles faziam para ficar de boa, para não morrer, para não sofrer nenhum tipo de retaliação das leis romanas. Que coisa interessante. Mas a arrogância, o ser humano chegar ao ponto de achar que é Deus. Eu lembro quando eu trabalhava em Miami lá, eu era ajudante de garçom, nem garçom eu era. Eu cumprimentava um médico, chegava lá, parecia um Deus, ele se sentia um Deus, ele maltratava as pessoas, ele não me respondia. Quando eu dizia assim, good morning sir, how are you today? Ele não respondia, ele ficava sentado totalmente indiferente, nem olhava para os lados, como se fosse um serzinho insignificante, um serzinho pior que a ameba falando com ele. Olha que coisa arrogante, que coisa horrível, quando eu tenho um conceito acerca de mim mesmo, além daquele que convém, para mais. Por isso que o Romanos 12 diz, mas que antes que tenhamos um conhecimento moderado de nós mesmos, nem para mais e nem para menos. E olha só, a autoconsciência, um dos atributos da personalidade humana, foi afetado pelo pecado, segundo o conceito bíblico teológico. Eu sei que muita gente não crê na Bíblia, mas presta atenção na questão do princípio que está subjacente a essa mensagem que eu estou transmitindo. A autoconsciência é um dos atributos da personalidade humana que foi afetado pelo pecado, ou seja, a tal ponto de criar uma falsa identidade como uma versão paralela do verdadeiro ser. Ou seja, hoje nós temos uma propensão, hoje mesmo falava disso na aula de inglês, nós temos uma propensão, uma tendência de realizarmos vários papéis, de sermos performáticos, e o nosso verdadeiro eu fica escondido no meio de um monte de papéis. E muitas vezes eu posso ser um auto-enganado e pensar ser aquilo que eu não sou. Isso é muito comum. Olha só, eu acredito que uma das grandes confusões psíquicas que ocorre quando o indivíduo começa a acreditar que ele é ou não é à medida do que tem ou do que não tem. Esse é o pior engano que pode acontecer na vida de uma pessoa. A questão do ser com o ter. Quando uma pessoa pensa que ela é à medida do que tem ou pensa que ela não é à medida do que não tem. São poucas as pessoas que conseguem ter uma boa autopercepção para distinguirem entre o ser e o ter. Alguém já, por exemplo, apontou o dedo para o seu nariz e disse assim, você sabe com quem você está falando? Que aponta o dedo assim, você sabe com quem você está falando? Já passou por isso? Eu já ouvi alguém dizer isso para mim. É muito engraçado. Eu respondo da seguinte forma, não sei não, você poderia se apresentar, por favor? Aí a pessoa poderia dizer o seguinte, eu sou dono daquela clínica, eu sou dono daquela rede de postos de gasolina. E aí você diria, peraí, mas eu sou o doutor fulano de tal. Aí você poderia dizer, mas eu não estou perguntando acerca da sua profissão, se você é policial, se você é segurança de banco, ou se você é professor ou dona de casa. Você perguntou se eu saberia quem você é. Agora eu quero saber, por favor, apresente-se quem você é. Aí a pessoa continua enrolada, aí ela diz assim, eu sou dono daquela clínica, ou eu sou dono daquele açougue. Falei, mas eu não estou perguntando se você é dono de padaria, se você é dono de farmácia, se você é dono de açougue. Eu quero saber agora quem você é, já que você apontou o dedo no meu nariz com arrogância, dizendo, você sabe com quem está falando? Eu disse, eu não sei, eu quero saber agora quem você é. E é uma pergunta difícil de se responder, né? Se o camarada for pavio curto, ele me arrebenta a cara. Eu costumo dizer o seguinte, quando alguém pergunta, e você quem é? Eu costumo dizer que eu não sou o que tenho, porque o que tenho é meu. É algo que me pertence, mas não sou eu. E se um dia eu tiver mais do que tenho, não serei mais do que sou, porque o que terei jamais será o que serei. Eu não sou a medida do que tenho. A gente, por exemplo, que coisa interessante, a gente que é e tem. A gente que nada tem, mas é. A gente que não é, mas pensa ser porque tem. E a gente que é, mas pensa não ser porque não tem. É um caso muito sério. E quando uma pessoa pensa que ela é o que ela tem, se ela perder o que tem, ela tenta se matar, ela tenta o suicídio. Ela diz, deixei de ser porque deixei de ter. E nós precisamos ter muito cuidado para fazer uma distinção séria sobre o ser e o ter. Mas aí você perguntaria, então, como é que você se definiria? Mas quem sou eu? E quem é você? E eu respondo, eu sou o seu igual diferente. Eu sou o seu diferente igual. Como já pensavam os gregos, não é? Assim como você, eu sou um ser caracterizado por uma execrável animalidade e uma extraordinária racionalidade.
Podemos nos distinguir na escolha de qual aspecto dessa natureza ambígua e ambivalente que deverá se evidenciar em nós e por meio de nós. Ou se é a minha execrável animalidade ou a minha extraordinária racionalidade, no nosso modo de pensar. Eu posso permitir que uma dessas duas coisas se evidencie no nosso modo de pensar, materializado em palavras que poderão se concretizar em atitudes e atos, os quais por sua vez poderão se tornar hábitos e por fim se transformarão em caráter. Podemos ser diferentes na aparência, altura, na cor, na etnia, na convenção da sociedade, sobre o nível de estratificação social ao qual supostamente pertençamos, naquilo que acreditamos ou não, mas somos iguais quanto à nossa estrutura ontológica, ou seja, a estrutura do ser, em nossa carência de afetividade e aceitação, em nossa natureza gregária e sempre ávida pela interação social, em nossas idiosincrasias psíquicas, nossos falhos, nossos defeitos, nossas contradições, nossas fobias, nossas ansiedades. Mas uma coisa eu quero te dizer: apesar dessa execrável animalidade, nós também somos dotados de extraordinária racionalidade. E nós podemos todos os dias escolher viver de acordo com essa extraordinária racionalidade. É indescritivelmente maravilhoso saber que cada um de nós, embora nem todos tenham esta consciência, é um ser extraordinário, dotado de atributos de personalidade e individualidade intrínseca. Nunca houve e jamais haverá alguém como você, com a mesma cadência de seus batimentos cardíacos, por exemplo, ou com a sua configuração de DNA. É impressionante o fato comprovado cientificamente que a soma de todas as combinações moleculares do universo, que é mais do que 4 trilhões de combinações moleculares no universo, mas essas 4 trilhões deveriam ser elevadas à potência para poder nem de perto chegar as combinações moleculares de apenas um indivíduo. Olha que coisa interessante. Você é um ser extraordinário. Nós somos seres extraordinários nessa questão da racionalidade. Deus nos fez com capacidade de racional, volitiva e de autoconsciência. E o que mais me fascina em tudo isto é que a razão do ser de cada indivíduo não está nele mesmo, pois quando alguém diz, ou eu digo, eu existo, está afirmando de forma consciente ou inconsciente que não é autossuficiente, que sua razão de ser não é autônoma e que portanto a sua razão de ser está em outro ser. O próprio verbo existir, quando eu digo eu existo, eu estou atribuindo a razão do meu ser a outro ser. E aí eu perguntaria: quem é esse outro ser responsável pela minha razão de ser, pela minha existência? E aí nós que cremos num Deus Criador dizemos: é o Criador Supremo, causador não causado de todas as coisas, e seres visíveis e invisíveis. Como já dizia uma canção muito antiga: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, em Romanos capítulo 11, versículo 36. Ou ainda como uma referência de Paulo a um trecho da filosofia estoica que dizia o seguinte, lá em Atos 17, versículo 28, ele se referindo a Deus, atribui a Deus, dizendo: porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Portanto, queridos, queridas, cada ser humano, de forma indistinta de seu gênero sexual, de sua cor de pele, de sua aparência, de sua crença supostamente ortodoxa ou heterodoxa, de sua etnia miscigenada ou supostamente homogênea, de sua cultura, é uma obra de arte do Criador Supremo de todas as coisas. Somos todos iguais quanto à essencialidade da nossa natureza humana e diferentes apenas na individualidade intrínseca que caracteriza a identidade única e intransferível de cada um. Por isso, devemos respeitar e apreciar nossa igualdade e aceitar e tolerar nossas diferenças sem nos sobrepormos uns aos outros. E que a Deus, o nosso Criador, seja toda glória, toda honra e todo louvor eternamente, hoje e sempre. Um beijo no coração e que sejamos humanos. É isso que Deus quer que sejamos. Humanos, somos iguais quanto à nossa essencialidade e diferentes quanto à nossa individualidade intrínseca. Beijo no coração.